Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um Agicast, nosso episódio de hoje é de número 21, com o tema Objetivo da Encarnação, União da Alma ao Corpo. Meu nome é Rafael, sou aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje é: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Allan Kardec. Bonita frase. Boa noite a todos. Gaspar, daqui de Itapema. E a minha frase é de André Luiz. Diz assim: não raro, os que se encontram nas sombras da provação não mais precisam de nossas dádivas, nem de nossas meras palavras. Esperam tão somente por nosso coração, com a ansiedade e o enternecimento de quem aguarda uma luz. André Luiz. Muito bem. Boa noite. Aqui quem fala é Maria Antônia, também de Itapema, no canto da praia. E a minha frase diz o seguinte: tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Capítulo 5º, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Então tá, estamos aqui para mais uma aula, nosso episódio de número 21. Vamos falar um pouquinho sobre como é que se dá a encarnação, como é que se dá a união da alma ao corpo, em que momento isso ocorre, quais os processos que o espírito passa, né? De esquecimento, como é que o perispírito, o que é, vamos falar um pouquinho de o que é o perispírito, acho que a gente nunca conceituou direitinho, né, pai? Não, até porque perispírito é um assunto muito extenso, né? Mas acho que valia a pena a gente dar uma pinceladinha rápida, pelo menos para o pessoal entender. E é isso, vamos entender mais um pouquinho como é que funciona esse processo, né? Sem dúvida. Então, Tati, faz a nossa oração de entrada, para nós estar bem acompanhado hoje. Pois bem, vamos lá então. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, a Jesus, o nosso divino amigo, e aos espíritos que nos protegem e que se preparam para essa aula, mais esta aula que se inicia hoje, que eles possam nos dar um entendimento, discernimento, para que possamos, mais uma vez, tentar estudar e colocar para as pessoas que nos seguem alguma coisa a respeito dessa doutrina maravilhosa que nos ensina, que nos dá um caminho, e peçamos então ao Pai que nos dê esse entendimento, esse discernimento, para que possamos colocar essas aulas ao alcance de todos, para que eles aprendam e que nós também possamos aprender mais um pouco. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, gente. Começamos por onde? Vamos começar pelo começo, né? O nosso tema, união da alma ao corpo. Então poderíamos fazer a pergunta inicial: em que momento que a alma se une ao corpo? Deixa a dica aí para vocês, quem quiser. Começa na concepção. Até onde também pude ler. Até onde também pude ler é na concepção, né? Se completa no nascimento, né? Exatamente. Então a alma começa a sua caminhada no corpo de carne no momento da concepção. E a concepção é algo assim muito interessante do lado espiritual. Quando o nosso projeto de vida é feito no mundo espiritual, e na maioria das vezes nós participamos desse projeto, que André Luiz assim classifica como um projeto, né? Então, no mundo espiritual, encarnantes, pai, mãe, encontram-se, acertam a vinda daquele ser ao mundo de carne, e no ato sexual acontece que são milhões de espermatozoides brigando por uma vaga. A espiritualidade escolhe aquele espermatozoide, olha só como é que funciona.
aquele espermatozoide que reúne as melhores condições para fecundar o óvulo materno. E aquele espermatozoide é o que vai vencer a corrida. Parece um pouco desleal com os demais, mas é assim que funciona. Parece até ficção científica, né? Parece ficção científica, mas é assim que funciona. Uhum. Porque o espermatozoide escolhido é aquele que reúne as condições necessárias para aquele corpo que vai se criar. Seja da forma que foi escolhido no espiritual, né? Uhum. Se ele vai ser um corpo perfeito, se ele vai ter alguma deficiência, tudo isso está no projeto de vida feito no mundo espiritual. Desse projeto, eu não lembro qual agora, mas tem um dos livros do André Luiz, que ele relata exatamente como é que funciona esse processo todo, né? Ele comentava lá no nosso lar, tinha um setor inteiro, centenas de trabalhadores, trabalhando só com o projeto do teu futuro corpo, individualmente para cada pessoa, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, cada encarnação demandava algumas dezenas de espíritos envolvidos naquela encarnação, numa única encarnação. Então, para tu ver que é uma força muito grande para cada pessoa reencarnar. Existe um bem isso mesmo. que é responsável por isso. Exato. Pela encarnação dos seres, né? É verdade. E, assim, também é relatado por André Luiz e pelas outras obras espíritas, a maioria das vezes nós participamos do nosso projeto de reencarnação, né? Uhum. Mas projetos há que o espírito não tem condições de participar, de aceitar ou não algumas condições em que ele vai viver, e ele reencarna de modo compulsório. Uhum. Aí essa espiritualidade que você acabou de falar, que trabalham nesse projeto, eles é que vão montar a encarnação daquele espírito que está sem condições de decidir que provas quer passar, que situação em que vai nascer, e ele vem de forma compulsória. E o mais interessante é que tu lendo o livro, o André Luiz relatava que chegava a ser meio bizarro, porque eram pessoas projetando o corpo na prancheta, como se fosse uma prancheta. Ele disse que não tinha palavras para descrever, mas é como se fosse uma série de engenheiros projetando, desenhando especificamente cada corpo que ia se formar para cada espírito, né? Isso que era bastante interessante ver o departamento de reencarnação. Muito bem, então vamos continuar com a nossa explanação. Agora saímos um pouquinho, né, para a gente falamos sobre como que funciona lá no mundo espiritual, mas o nosso tema, né, é aqui no mundo carnal, né? É no momento da concepção. E o que acontece com o espírito no momento em que acontece a concepção? Eu perguntaria para vocês, o espírito que vai habitar aquele corpo, ele já está totalmente integrado àquele serzinho? Esse espírito, ele já está 100% dependente do novo corpo? Como é que fica o espírito durante esses 9 meses de gestação? Bom, até onde eu pude ler, o espírito fica não totalmente integrado, né? Ele já tem uma conexão com o feto, mas fica ali, do ladinho da mãe, acompanhando ela para todo lado. E à medida que vai avançando a gestação, esse espírito vai entrando num torpor, vai entrando num transe, vai tendo uma redução de tamanho do perispírito gradualmente, bem como a sua própria consciência e a lembrança do seu passado. Esse processo é gradativo e vai se completar lá na hora do nascimento, quando o perispírito já está do tamanho e adequado para se encaixar naquele corpo que vai nascer. É isto? É bem Antônia. isso mesmo. E é bem assim mesmo. E
depende também quando o espírito não quer assumir essas provas, pode acontecer, né? Que o espírito foi designado para cumprir determinada prova e ele não acha que não vai conseguir, que não vai ter condições, então ele não vinga. Não é verdade? É bem isso mesmo. Pode acontecer, aí acontece aqueles abortos que são naturais. Os estágios espontâneos, né? Isso, é que o espírito não se achou capaz de realizar aquela tarefa que ele foi incumbido, então ele de repente volta, né? Volta. Ou a própria vibração da mãe, né? Às vezes é uma reencarnação difícil, às vezes são inimigos muito, muito grandes, e às vezes nem a própria mãe aceita, e aí a própria vibração entra em choque com as vibrações do espírito, e às vezes ocorre o aborto espontâneo também, em função disso. É verdade. Né? E essa recusa em encarnar, que o espírito pode realmente vir a recusar, ele só tem a oportunidade de fazer isso enquanto estiver no período de gestação, né? Sim. A partir do momento que ocorreu o nascimento, ele já não tem mais a liberdade de optar em não desistir. Em desistir, é verdade. Ele só pode desistir nesse período. Mas é interessante que se fale, e você comentou sobre isso, Rafa, a situação que fica o espírito, né, desse período, do período de gestação. Porque o espírito, no mundo espiritual, ele está consciente das suas faculdades, ele é consciente do seu conhecimento, da sua evolução moral, da sua evolução intelectual, e tudo isto tem que ser reduzido por uma das propriedades do perispírito, que são muitas propriedades, mas uma das propriedades que se chama a porosidade, a plasticidade, faz com que o espírito, ao longo da gestação, comece a entrar num estado de perturbação. Essa perturbação, ele vai aos poucos perdendo a sua condição de sabedoria, a sua condição... Perdendo não, ele vai esquecendo, porque a gente não perde nada daquilo que adquiriu, né? E ele começa a diminuir de tamanho para que possa habitar aquele serzinho, aquele corpo físico, né? E tudo isso é um processo que vai acontecendo. E o espírito realmente ele não está dentro do corpo da mãe, ele está próximo. Ele já está ligado àquele feto, mas ele não está ainda dentro daquele feto, não está habitando aquele corpo. Como dissemos no começo, a concepção, a união da alma ao corpo se dá na concepção e se completa no nascimento. Isso. E nesse processo também tem o esquecimento do passado, como tu comentou, né? Isso, necessário, que, convenhamos, é uma dádiva que Deus nos dá, é um presente que Deus nos dá, né? Tem muita gente que me questiona isso, né? Mas peraí, por que a gente esquece o passado? Não seria mais fácil tu lembrar dos teus erros e poder corrigir, né? E a gente sabe que não, né? Seria extremamente complicado, imagine vocês, eu conhecer os meus inimigos, saber que reencarnei numa família onde um daqueles me assassinou numa vida passada, ou saber que fui um rico, fui um grande milionário numa vida passada, e nessa eu tô vindo pobre. Então você vai se confrontar com orgulhos, com inimigos que vai te atrapalhar fatalmente, não tenha dúvida. Então Deus concede a dádiva de você esquecer o teu passado, conviver com os teus inimigos. Claro, você tem remanescências no teu íntimo, mas fica muito mais fácil você esquecer esses erros e trabalhar isso, né? Sim. Realmente, eu estava lendo ainda um texto falando bem isso que você falou, Rafael, que o esquecimento é necessário até para que você possa conseguir evoluir, progredir, porque se a gente tivesse conhecimento realmente do que tudo que aconteceu, nós não teríamos condições de conviver com uma pessoa que nos fez mal. Então é muito importante esse esquecimento, mas a gente tem algumas coisas que a gente, de repente, assim, vem flashes de memória, e a gente recorda, né? Exato. Mas como a gente tem conhecimento, então a gente tem que fazer muita oração,
Porque existem parentes que a gente não se dá bem, irmãos, tios, né? E veio nesta família justamente para que possa aparar essas arestas e poder evoluir e crescer, né? Realizar essa tarefa bem feita que Deus nos deu a chance de vir novamente, como disse a mensagem, para que possamos, em outras vidas, porque não se consegue numa só reparar todos os nossos erros, né? E é é uma bênção realmente a encarnação. Só lembrando que esse esquecimento é temporário, né? Ele não é permanente. Ele se dá ao longo do teu processo encarnatório, e quando você retorna à vida espiritual, você tem sim a chance de lembrar de todo o teu passado, e com certeza tu vai lembrar. Isso varia muito da evolução moral de cada um. Não é todo mundo que desencarna e em seguida, opa, agora eu sei que eu fui na vida passada. Não, nem sempre é assim. Isso varia, isso varia de acordo com a tua evolução moral, mas sim, fatalmente todos vão ter a sua memória preservada, de todas as tuas experiências vividas. Mais cedo ou mais tarde elas vêm à tona. E o esquecimento é temporário, é só o suficiente para você poder viver mais uma encarnação e ter a chance de reparar os teus erros. Então, sobre o esquecimento... Eu não falei isso porque nós estávamos falando na vida aqui, né? Mas é que, assim, como a gente sabe que tem ouvintes que estão pela primeira vez tendo contato com a doutrina, né? A gente fala de esquecimento, às vezes pode ficar aquela sensação de que não, vai esquecer para sempre. Não, é temporário, né? Temporário e assim, né? Ele não é absoluto. O esquecimento de tudo que você foi em vidas passadas, ele se mostra em que momento da tua vida presente? No nosso sono, nos nossos sonhos. E quando dormimos, o nosso espírito se liberta. Em se libertando o espírito, ele volta ao mundo espiritual e volta a ter contatos com aqueles espíritos afins, como a gente já viu muitas vezes, né? A afinidade que os espíritos têm. Então, é porque também não nos lembramos dos nossos sonhos, né? E muitas vezes lembramos de forma parcial. E também é providencial que a gente não lembre de todos eles, porque poderia trazer complicações para a nossa vida presente. Exato. Mas, no sono, nós nos libertamos, o espírito se liberta do corpo físico, fica ligado apenas por um cordão fluídico, e ele retorna ao mundo espiritual. Nós fazemos isso todas as noites. É interessante que a gente fale sobre isso, porque muitas pessoas têm sonhos que no dia se recordam assim, com algumas riquezas de detalhes, e não entende como que sonhou aquilo, e muitas vezes os sonhos têm relações com a sua vida, com seus parentes, com coisas da sua vida atual. Por quê? Porque o espírito, ele se liberta todas as noites, todo período, toda oportunidade de liberdade, ele se liberta. Sai do corpo físico, volta ao mundo espiritual. E aí, quando ele volta ao mundo espiritual, ele se depara com a sua realidade, com os seus conhecimentos, com as suas virtudes, com os seus defeitos, né, com seus amigos, com seus inimigos. Então, quando nós acordamos, a gente esqueceu. Esqueceu, lógico, porque quem se depara com essa realidade é o espírito e não o corpo físico. E o nosso cérebro não tem condições de registrar tudo aquilo que o espírito vivencia, né? Exato. Por isso que muitas vezes o sonho parece maluco, doido. Sonhei coisas que não tem nada a ver, que são apenas flashes daquilo que o espírito viveu no mundo espiritual, né, enquanto o corpo físico descansa. E essa lembrança também eu já li nesses livros do André Luiz. Às vezes, em raríssimos casos, em casos específicos, ela é forçada. Os espíritos te forçam a lembrar um certo momento de uma vida passada, de uma existência passada, em pró de alguma solução que você vai ter de algum problema na vida presente. Então, às vezes, durante o sono, como você falou, teu espírito se desdobra, os espíritos de luz te levam para um determinado, né, local lá e faz com que você lembre um ponto específico de uma encarnação passada, caso isso venha dar benefícios para ti, para resolver algum determinado problema. Mas são casos bem específicos e mais raros, né?
Bem pontuais, Bem né? pontuais. Fala, Maria Antônia. Realmente, eu estava escutando o Rafael e lembrando, porque nem sempre a gente lembra dos sonhos que a gente teve, mas no decorrer do dia, às vezes, também não são sempre, você lembra de alguns flashes assim bem rápidos. E às vezes é a solução de um problema, às vezes é um defeito que você, né, estava escondidinho, aí aparece. Mas são, mesmo como disse o Rafael, dependendo da necessidade da nossa evolução. Uhum. Só para exemplificar essa lembrança onírica que a gente tem, né, dos sonhos, também estava lendo nos livros, tinha uma passagem bem específica que eu lembro, que uma mulher, ela foi levada para uma colônia, ela dormiu, e o espírito dela foi levado até uma colônia espiritual lá, para um determinado motivo específico. Nesse trajeto, os espíritos sabem que eles têm o dom de volitar de um local específico para outro, mas isso de acordo com a evolução. No caso dela, eles tinham que, de fato, ir fisicamente com ela, né? Então, nesse trajeto, eles atravessaram no livro estava descrito como se fosse como é que era? Uma espécie de um fluido muito grande, era uma faixa fluídica brilhosa. Eles atravessaram aquilo até chegar na colônia. Quando ela acordou, ela relatou de manhã para os seus familiares que sonhou que tinha atravessado um rio muito grande e tereréu. E aí é o seguinte, o teu cérebro, quando você acorda, você tenta associar, logicamente, com coisas que tu conhece, com coisas que tu vê aqui na Terra. Então ela associou aquela faixa fluídica com um rio. Então às vezes acontece isso, você sonha, você passa por uma determinada situação no teu sonho, e quando tu acorda, teu cérebro automaticamente tenta associar com algo plausível, com algo que faça sentido. Da realidade, né? Exato. Uhum. Com certeza. Mas é muito interessante, né? Quando isso ocorre. Verdade. Obviamente que vai ser o tema da nossa próxima aula, mas poderíamos já adiantar aqui que a encarnação, ela tem um objetivo, né? Sim. Nós não encarnamos simplesmente porque a espiritualidade quer. Nós não estamos no corpo de carne simplesmente porque é uma lei da natureza. Não. Né? Ela tem um objetivo que, desde que Deus nos criou, e quando nos criou simples e ignorantes, todos iguais. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Exato. A bondade de Deus, a inteligência divina, nos fez todos iguais. Todos. Começamos do ponto zero, do marco zero, com um objetivo que Deus nos deu, que é a perfeição moral. E nos deu também a liberdade de fazermos o bem ou fazermos o mal, né? Como a gente usa mal a nossa liberdade, e a maioria de nós trilhamos caminhos que não eram aqueles que nos levavam a um espírito elevado, então nós temos que estar reencarnando, para que na carne a gente possa ir espiando aqueles maus caminhos que tomamos pela vida fora, né? Então, o que fazemos na carne, né? Por que encarnamos? Porque temos a necessidade de passar por provas, por expiações, expiações essas que, como comentamos, é planejado lá no mundo espiritual, como você bem falou. E eu lembro que o André Luiz, quando ele comparava o nosso projeto de vida, ele comparava com um engenheiro na Terra, e é fácil a gente fazer essa comparação. Você vai fazer uma grande obra na Terra, vários engenheiros trabalham naquela obra, né? É engenheiro elétrico, é engenheiro hidráulico, é aquele que calcula isso, calcula aquilo. Todos os detalhes de uma grande obra está projetada e programada por engenheiros. Mas não existe obra mais perfeita e mais bem elaborada na Terra do que a obra do corpo humano, que é uma obra divina. E essa obra, que está projetada lá no mundo espiritual, ela tem, sim, provas, expiações, que é aquilo que a gente vai ter que passar nesse mundo para poder galgar, num outro momento, numa outra situação, um mundo um pouco melhor, né? Ou uma próxima vida um pouco melhor, com menos sofrimento, com menos
pressão, né, porque a gente vive hoje sabendo disso, que a nossa vida é uma pressão, sofremos pressões de todos os lados, né, é da sociedade, é da família, é da situação financeira, é muitas vezes da falta de intelectualidade, da falta de moral. Tudo isso são pressões que nós sofremos e a gente passa por isso muitas vezes até sem perceber. Mas são provas, são expiações, são coisas que são projetadas no mundo espiritual para aquele espírito passar e ter que vir na carne, porque é na carne que a gente passa por essas provações, por esses conflitos, e cada um sabendo passar, com certeza vai sair numa próxima vida um pouquinho melhor, né? Vai passar uma etapa seguinte, né? Uma próxima. Completando, você falou que Deus nos criou simples e ignorantes. Me perguntaram uma vez se Deus já criava um ser de mau caráter, ou um bandido, ou uma pessoa que só pratica maldades. Então, respondendo essa pergunta, que tu falou tudo isso aí já, né? Realmente, Deus não criou uma pessoa má nem boa, né? Nascemos todos da mesma forma, simples e ignorantes. E com o tempo aqui a gente vai adquirindo os conhecimentos e vai se aperfeiçoando ou caindo ainda mais nessa lama, né? Que tem certas criaturas que não aproveitam e tem que fazer a reencarnação, como você disse, aquela compulsória, que o espírito não participa, né? Da sua programação, porque ela não tem condições em função da sua moral. Isso que a senhora acabou de falar, quem quiser dar uma lidinha um pouco mais a fundo, a partir da questão 114 do Livro dos Espíritos, que fala da progressão dos espíritos, aí fala exatamente isso que a tia acabou de comentar. Dos espíritos se são criados só espíritos bons, se são criados espíritos maus, porque tem espíritos que enveredam para o lado bom, tem espíritos que vão para o lado mal, né, exercendo o seu livre-arbítrio. Então tem toda uma série de questões ali que tratam justamente desse assunto. É bastante interessante, vale a pena dar uma lida. Muito bem. Então como se diz, esta é a nossa vida, né? Nós estamos falando da união do espírito ao corpo, e é o que aconteceu conosco, com cada um de nós, com todos os nossos ouvintes, com todos aqueles que nos acompanham. Todos nós passamos por esse momento, né? Várias vezes, né? Várias vezes, é verdade. Nós estamos aqui pela primeira vez, né? Quantas vezes já não passamos por essa situação, né? E eu acho que teremos que voltar algumas vezes mais ainda, Ixi, eu mesmo tenho que voltar, acho que meu Deus, perdi a conta. Como o Gaspar estava falando também, é só aqui na Terra é que a gente consegue burilar o nosso espírito. Lembrando ainda que a gente está num planeta de provas e expiações, né? Tem planetas mais brutos que os nossos, pelos quais com certeza passamos, e que agora a gente evoluiu um pouquinho e estamos aqui em prova de expiações. Ou seja, já reencarnamos muitas vezes em condições muito piores ainda. Com certeza. Então, alguns questionamentos também que se fazem, às vezes perguntam para a gente, principalmente as pessoas que vão no centro, pelas primeiras vezes, e a gente sabe que, como você estuda, muitas vezes tu está falando de encarnação, de prova, de expiação, de esquecimento do passado, e as pessoas às vezes até te questionam, mas espera aí, então eu não posso saber, se eu esqueci, eu não posso saber o que eu fui no passado? Pode, sabe? Cada um pode saber o que foi no passado. Basta fazer um exame de consciência e ver qual é as tuas tendências atuais. Qual é as tuas dificuldades que tu está passando? As provas que tu está passando, certamente foram falhas que você teve em vidas passadas. As tuas tendências atuais, que hoje pode ser infinitas, podemos dizer aqui algumas, tendências para o roubo, tendências para o homossexualismo, tendência para, enfim, todas as tendências ruins,
são as causas do teu sofrimento atual. Todas as tendências boas que você tem também são predicativos de vidas passadas que você teve. Então a gente fala muito, o esquecimento do passado, eu não vou me lembrar de nada. Não é isso, não precisa lembrar. Basta você fazer uma reflexão do que é que você é hoje e do tipo de problema que você está passando. Aí você já vai entender que tipo de vida você teve em outras vidas e o porquê, né, dessa encarnação, desta forma, deste sofrimento que, a gente vê tanta gente sofrendo nesse mundo, né? Verdade. Nós sofremos, né? Nós sofremos N maneiras de sofrimento a gente passa. Todo mundo tem problema, né? Graças a Deus a gente tem uma vida, né, que a gente pode educar bem os nossos filhos, que a gente pode ter uma vida um pouco mais melhor, né, em relação a tantos outros que estão por aí, mas cada um dentro do seu merecimento. Cada um vive de acordo com aquilo que construiu no passado. Isso é importante que a gente ressalte, né, Rafa e Antônia, em todas as nossas conversas, porque se eu sei que hoje eu estou sofrendo porque a minha vida passada não foi muito adequada, eu tenho condições de, como diz Chico Xavier, né, ninguém pode parar agora e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, a partir de agora, fazer um novo final. Exato. E esse novo final significa transformação, significa mudança, deixar hábitos ruins e passar a praticar hábitos saudáveis. É isso que realmente vai fazer com que o nosso espírito se eleve, se melhore, que a psicosfera que a gente viva seja uma psicosfera sadia, que aqueles irmãos que convivem conosco, irmãos da espiritualidade, sejam irmãos que nos tragam paz, nos tragam saúde, nos tragam luz. Tudo isso dentro do nosso merecimento e das nossas atitudes. É isso aí. Muito bem colocado. Uhum. Então tá, temos mais o que acrescentar referente à união da alma ao corpo, né? O que vocês tem mais alguma coisa? Bem, eu acho que tem que parar de dizer que eu acho, né? Porque na verdade a gente falou aquilo que estávamos programados para falar, né? Uhum. Mas é importante, eu acredito que as pessoas façam sempre essa reflexão, né? E, como você falou, vão na literatura, vão na bibliografia, vão lá no Livro dos Espíritos, que está assim mais bem explicado, de uma forma mais esclarecedora. E sempre que a gente está aqui falando, na verdade nós estamos chamando as pessoas, fazendo um alerta para as pessoas para a necessidade de se inteirarem mais da doutrina, e nesse inteiramento da doutrina, então passarem a mudar os seus hábitos, né? Passarem a mudar o seu modo de vida, que a única forma que nós temos de nos melhorarmos é realmente mudar os nossos hábitos ruins por hábitos saudáveis. Esse eu acho que é o chamamento que a gente tem feito, né, Rafa e Antônia, para que as pessoas se despertem. Na verdade é um despertar. Despertar para uma nova vida, para a era do espírito, para deixar de sermos materialistas, para darmos mais importância às coisas do espírito do que às coisas da matéria. E são essas as atitudes que vão fazer com que elevemos cada vez mais o nosso espírito, né? Uhum, é isso aí. Com certeza, é bem isso mesmo. Então, podemos encerrar, então? Acho que era isso, né? Tudo foi dito, né? É verdade. Muito bem colocado, aliás, vocês. Então tá bom. Então tá. Se puder, pai, fazer a oração final pra gente, depois eu dou os recados finais. Né? Uhum. Então tá bom. Queridos irmãos que nos acompanham, espíritos amigos que estão conosco, que também nos acompanham em nossos estudos, e o nosso Pai Maior, nosso Deus infinitamente justo e bom. Te agradecemos, Pai amado, por momentos como este, em que podemos, usando da tecnologia, podermos levar a nossa palavra, podermos levar o nosso incentivo àquelas pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, para que todos possam melhorar o seu espírito, buscar o conhecimento,
buscar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que, como ele nos disse, é o único caminho que temos para chegarmos até o Pai. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas. Obrigado por termos momentos como este. E te agradecendo, amigo Jesus, agradecemos também aos nossos amigos espíritos, aqueles que nos instruem, ao nosso anjo protetor, para que estejam sempre conosco, para que nos amparem e nos propiciem sempre a oportunidades de estarmos falando em nome de Jesus, nosso Mestre de todas as horas. Na certeza, amigo Jesus, do teu amparo e do teu amor, nós encerramos a nossa aula de hoje. E como sempre, rogando a Ti, que a Tua paz e o Teu amor permaneça entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, chegamos no final de mais uma aula. O tema da nossa próxima aula, deixa eu pegar aqui, que continuamos o tema reencarnação, né? Só que Sim. Objetivos da reencarnação, especificamente. Próxima aula, né? Na próxima aula. Tá? Queria, de novo, pedir para as pessoas, eu não sei quanto vocês, mas eu quando tive o primeiro contato com a doutrina, esse foi um tema que me deixou bastante curioso. Eu sempre queria saber, tá, mas como é que se dá, como é que se processa, a alma fica dentro do corpo, a alma fica fora do corpo, eu não sei, para mim gerava muita questão. As pessoas que estão tendo um contato pela primeira vez, gente, perguntem, tá? Estamos aqui para isso. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais conteúdo a gente vai ter para nossas aulas, na verdade. E temos nossos canais de contato. Vocês podem escrever para a gente por e-mail no esdcast@esdcast.com.br. Tem um Facebook, dá para curtir nossa página, deixar um recado lá. É o facebook.com/esdcast. E ainda dá para entrar em contato com a gente pelo Twitter, estamos sempre acompanhando no @esdcast. Quanto mais participação, para nós, melhor ainda. Perguntem que estamos aqui para isso. Né, pai? Né, tia? Com certeza. Com certeza. Então tá. Para mim era isso. Gente, boa noite para vocês e até a próxima aula. Da minha parte também, boa noite. Fique com Deus e até o próximo encontro. Da minha parte também, muito boa noite. Fiquem com Deus e até na próxima aula.